Amém, querido? Mateus capítulo 19, versículo 16. Você abriu a sua Bíblia aí? Abriu, vamos ler? Mateus 19, versículo 16. O texto diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Esse é o texto. Resultados excepcionais demandam uma entrega excepcional. Deu para entender o que eu estou falando? Coisas que você considera excepcionais, elas demandam uma entrega excepcional da sua parte, ou da parte de quem você está vendo. Você quer ter um casamento maneiro, um casamento bacana? Você quer que a sua esposa fique feliz com você? Cara, você precisa se entregar. Você precisa dar o seu máximo pela sua esposa, você precisa agradar ela, você precisa ter um tempo com ela, você precisa ouvir ela. Eu sei que é muito difícil, ainda mais depois de um tempo, mas você tem que fazer isso. Você quer ter um namoro maneiro? Você tem que se entregar pelo seu namoro, você tem que dar tempo para sua namorada, você tem que ir lá buscar, mesmo que ela more longe pra caramba. Você tem que se entregar. Você quer ter uma boa profissão, você quer ser um cara bom no que você faz, você precisa se dedicar, você precisa estudar mais, você precisa aprender, ter mais conhecimento. Você quer tocar bem uma música, um bom instrumento, você precisa se entregar por aquilo ali. Você precisa realmente querer aprender aquilo ali. Eu sei que nesse momento está difícil, porque está todo mundo olhando para eles ali, ajudando. Eu acho que eu vou esperar 2 minutos, para ver se a gente consegue esperar a água passar. É melhor? Eu acho que é melhor abaixar essa tenda agora. Está difícil competir aqui. Tem como abaixar essa tenda aí? Vai abaixar? Legal. Vamos lá, vamos tentar voltar. Enfim, se você quer ouvir de uma forma excepcional, você tem que entregar a sua visão de uma forma excepcional aqui. Amém? Deus pode falar com você aqui essa noite. As coisas excepcionais, elas demandam, elas requerem uma entrega excepcional. Uma entrega excepcional. E quando a gente fala de entrega excepcional, isso tem a ver com alguma coisa contínua, alguma coisa que não para, mesmo que leve muito tempo. Às vezes as pessoas confundem um pouco isso, e aí a pessoa, sabe, se entrega, e ela quer emagrecer, por exemplo, e ela vai, uma semana, ela acorda cedo, vai na academia e tal, e aí uma semana o resultado ainda não vem, porque ela quer perder 5 quilos em uma semana, é difícil, então assim, entrega verdadeira não tem a ver com resultado imediato, tem a ver com algo contínuo que você precisa fazer, às vezes por muito tempo, e às vezes a gente confunde isso, a gente quer ter o resultado rápido, e a gente desanima, o nosso coração desmotiva por aquilo que a gente se dispôs a entregar, isso desanima o nosso coração várias vezes, só que aí a gente para lembrar das coisas excepcionais. Não é padrão, tem coisas excepcionais que o resultado vem rápido, mas isso não é realmente o padrão. As coisas excepcionais, elas demandam uma entrega que vai depender de muito esforço, de muita dedicação. Por exemplo, eu gosto muito de correr. Eu sei que aqui na igreja tem várias pessoas que gostam muito de correr, que correm pra caramba. Quando esse ano virou, eu fiz um caderninho de metas com a minha esposa, de algumas coisas que a gente quer cumprir ao longo desse ano. E é brabo que agora eu estou falando para a igreja toda, e se a gente não cumpre, fica feio. Mas uma das coisas que eu quero cumprir esse ano é cumprir uma meia maratona, que são 21 quilômetros, é coisa pra caramba pra mim. Eu sei que tem gente que faz isso aqui tranquilo, eu gosto pra caramba de correr, eu quero me dedicar a isso, enfim.
Para eu fazer 21 quilômetros, cara, eu vou ter que ralar pra caramba, eu vou ter que treinar muito para conseguir chegar nessa marca. Aí tem uma modalidade de esporte que me deixa assim encantado, eu fico admirado com quem faz isso, que é o Ironman, que é um triatlo mais casca grossa. Sabe como é que é o triatlo? O cara tem que fazer 3,8 quilômetros de natação, ele tem que fazer 180 quilômetros de bicicleta, depois disso tudo ele tem que fazer 42 quilômetros de corrida. Uma única prova, o cara sai de uma, faz a outra, sai de uma, faz a outra. Aí eu fui pesquisar um pouco isso aqui essa semana, tem um cara que bateu o recorde mundial no tempo mais curto para fazer essa prova aqui do Ironman, que é um britânico, fez essa prova toda em 7 horas e 40 minutos. Eu acho que 7 horas eu nem correria 10 quilômetros, talvez. E o cara conseguiu cumprir isso aqui. E aí isso aqui me deixou intrigado. Falei, cara, como é que deve ser um treinamento de uma pessoa que faz uma prova assim? E eu fui tentar pesquisar mais ou menos uma rotina de treinamento. Achei um cara muito bom, que compete também no Ironman. Olha como é que é a rotina de treino mais ou menos, tá? O cara, em um dia só, ele faz 4 sessões longas de treinamento. Ele acorda pela manhã, ele começa nadando 5,7 quilômetros. No treinamento, na prova ele só tem que fazer 3,8. No treinamento, um dia de treinamento, na primeira sessão, o cara tem que fazer 5,7 quilômetros de natação. Ao longo da semana ele chega a nadar 40 quilômetros ou mais de treinamento. Aí a segunda sessão do cara, ele vai e realiza uma corrida de 10 quilômetros, tranquila, para quem faz esse troço aqui, mas enfim, ele costuma correr 130, 160 quilômetros por semana. Da minha casa até o sítio, pelo caminho que eu fiz pelo Waze, dá 81 quilômetros. Deu para entender o que o cara faz para treinar para isso aqui? À tarde, depois, ele vai e realiza 2 horas de ciclismo. Ele chega a pedalar 750 quilômetros por semana para treinar para esse tipo de prova aqui. E para terminar o dia, relax, o cara vai e faz mais uma sessãozinha longa de corrida, muito distante também, fica dando alguns piques e algumas coisas do tipo. E aqui eu só estou falando do treinamento do cara, eu nem entrei no mérito da dieta, porque eu fui tentar pesquisar isso também, é uma coisa tão escabrosa, tão grande, tão detalhada, que eu ia ficar falando aqui a noite toda só da dieta do cara para cumprir uma prova dessa. Você conseguiu entender mais ou menos o que eu estou querendo falar? Sobre dedicação, sobre você se entregar de uma forma excepcional para chegar no resultado que você gostaria, no resultado que você considera excepcional. Isso aqui é entrega excepcional para alguém que quer cumprir uma coisa que foge aos parâmetros normais. Tudo na vida que você considera excelente demanda uma entrega com a mesma intensidade da excelência. Tudo aquilo que você considera excepcional demanda uma entrega tão excepcional quanto. Demanda uma entrega de coração, demanda uma entrega de alma, demanda uma entrega de esforço, demanda uma entrega da sua mente, demanda uma entrega de tempo. Coisas excepcionais demandam uma entrega verdadeira. O mesmo vale para a vida espiritual, vale para a vida cristã. Se a gente deseja manter a chama acesa no nosso coração, se a gente quer que ela fique sempre acesa, a nossa vida precisa se manter entregue a Jesus. A gente precisa continuar entregue. Só que muitas vezes a gente vem aqui e canta essas músicas lindas: Senhor, eu me entrego, oh, 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 oh. As músicas são legais pra caramba. Senhor, tudo que eu sou, toda a minha vida, tudo que eu penso, os meus planos pertencem a você. Mas como que a gente é rápido em desanimar? Como que a gente é rápido em esquecer o voto que a gente fez com Jesus nas canções que a gente canta toda semana? A gente esquece rapidamente da bondade de Jesus, tudo o que Ele fez pela minha vida, tudo o que Ele faz a cada dia. Aí a minha entrega vai se arrefecendo, a chama se apaga. A chama se apaga. Querido, nem sempre Jesus vai agir como você planejou. Nem sempre Jesus vai fazer as coisas da forma como você imaginou. E se isso acontecer, será que a sua entrega vai mudar? Será que a sua devoção vai ser alterada? Se Jesus não agir da forma como a gente pensou, será que a chama vai se manter acesa? A chama não pode se apagar se Jesus não fizer as coisas da forma como a gente pensou e planejou. Aí eu pergunto, se a chama
se apaga na nossa vida, quem falhou? Foi Jesus ou fui eu? A gente leu um texto aqui que conta a história de um jovem rico, um jovem que tinha muitas riquezas, e esse jovem aborda Jesus, e ele começa uma conversa com Jesus. Ele tinha uma preocupação clara sobre o destino da vida dele, sobre o que aconteceria, será que ele vai para o céu, será que ele não vai? Ele começa um diálogo com Jesus, e esse diálogo, ele ensina muita coisa para a nossa vida, a respeito desse assunto aqui. Essa cena do jovem rico com Jesus, tem muito para ensinar para a gente sobre entrega, sobre se a chama do nosso coração está realmente acesa, ou se ela está apagada. O jovem, ele estava muito preocupado com as regras que ele precisava cumprir, para ter vida eterna, mas Jesus, ele ensina que o que ele quer não é o cumprimento de algumas regras, não, ele quer uma entrega total, feita por amor, ele quer uma entrega excepcional, feita por aqueles que o amam com todo o coração. A nossa entrega, ela precisa se dar pelo amor que a gente tem por Jesus, e não pela necessidade da gente cumprir algumas ordenanças apenas, como se a vida cristã fosse uma coisa automática. Não é isso que Jesus quer para a gente. E aí, quais são então as características dessa entrega, e quais são as consequências de uma entrega verdadeira, fruto do amor que a gente tem por Jesus? E aí são as lições que eu queria trazer para a nossa vida aqui essa noite. A primeira delas que eu trago para a minha vida, é que a entrega verdadeira não se importa com os limites. Uma entrega verdadeira, ela não se importa com os limites. O versículo 16, o jovem pergunta para Jesus: mestre, que farei de bom para ter vida eterna? O jovem pergunta aqui: Senhor, o que eu preciso fazer para ir para o céu? É isso que me importa, eu quero ir para o céu. E Jesus dá para ele uma resposta normal, uma resposta que qualquer judeu ali naquela época, naquela cultura, já deveria saber. Olha só, você precisa obedecer os mandamentos. Você quer ir para o céu? Obedece os mandamentos. E aí o jovem continua: Senhor, mas quais? E aí Jesus, com toda a paciência, responde para ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O jovem então, reflete na sua própria vida e percebe que tudo isso aqui ele já praticava, só que ele se depara que ainda faltava alguma coisa. Como que ele pratica as ordenanças, mas ainda falta alguma coisa? Essa pergunta dele me intriga. Senhor, mas o que falta ainda? Não parece que é um jovem dedicado pra caramba, um cara que de repente se as pessoas olharam e falam: cara, olha esse cara todo certinho, ele faz as coisas maneiras e tal, esse cara é quase perfeito. Será que tem alguma coisa que falta nele? Ele sente que falta alguma coisa no próprio coração, e ele pergunta para Jesus: Senhor, o que me falta ainda? Ele consegue sentir que a vida dele ainda não estava andando como deveria. Ele cumpria vários mandamentos, mas parecia que faltava ainda alguma coisa. E aí Jesus aponta a questão da riqueza no coração dele. A riqueza ainda tomava conta. O jovem poderia entregar várias coisas, mas aquilo que realmente ele deveria entregar, ele ainda não tinha entregue. Você consegue perceber que nessa pergunta aqui, que o jovem faz para Jesus: Senhor, quais os mandamentos que eu preciso cumprir para ter vida eterna? Você percebe que ele só está querendo saber até onde ele precisa ir? Qual é o limite, Jesus? O que eu preciso fazer? Qual que é o limite? Até onde eu preciso ir? Porque aí, se você me falar, eu vou até ali. Porque, afinal de contas, não existia um mandamento assim: não tenhas riquezas. Senão, talvez, se ele aprendesse isso desde criança, ele já talvez não estivesse tomando conta do coração dele. Ele não conseguia entender o que estava faltando. Eu vou tentar explicar melhor isso que eu estou querendo dizer aqui. Quando eu era mais moleque, eu tinha, acho que uns 12, 13 anos, lembra da época do Papupa? Tinha um negócio na igreja que chamava Papupa. Nessa época, Jonatas ainda era o pastor dos jovens, ele ainda não tinha se aventurado por igrejas por aí, para pastorear outras igrejas. E a gente tinha um negócio, o grupo de adolescentes era minúsculo assim, então a gente separava toda terça-noite um grupo que ficava as mulheres numa salinha e os homens na outra. Os homens que eu digo eram 13, 12 garotos assim. Nessa época eu e Dan, a gente já estava lá e tal, e a gente falava sobre alguns assuntos pertinentes ali, e teve uma noite que o assunto foi sobre masturbação. Nada mais propício para um adolescente, um jovem, do que esse assunto. E aí eu lembro, cara, naquela noite, vários perguntando para o Jonatas assim, com aquela sede: mas Jonatas, e se eu fizer dessa forma, que é pecado? E Jonatas, e se eu de repente não pensar em mulher, e se de repente eu fizer desse jeito e tal, aí pode? Parecia que eles estavam só esperando o Jonatas falar: não, desse jeito é tranquilo, pô, faz aí pode. Deu para entender? Quando você se importa muito com os limites, até onde eu preciso ir? O que eu preciso fazer para agradar a Jesus de verdade?
muitas vezes a gente quer viver a nossa vida com Deus como se a nossa vida com Deus fosse um conjunto de regras mínimas. Eu tenho que cumprir, e aí se eu cumprir, Ele não vai se entristecer comigo. Ó, faz isso aqui, tá liberado, tá tranquilo. Pagou lá o que você precisava. Ó, ora desse jeito aqui, vai na fulaninha de tal, que lá tem poder, lá você vai ser, enfim. Ó, faz de tal jeito. Faz de tal jeito, que de repente Deus não vai se desagradar de você. Querido, a vida cristã, ela não é uma vida de regras. A vida cristã é uma vida de amor. A vida cristã nunca foi e nunca vai ser uma vida de regras. Ela é uma vida de amor. Quando você cumpre regras, você tende a só entregar aquilo que as regras definem para você. Quando você ama, você entrega tudo. Você consegue perceber a diferença? Quando você acha que é feito por regras, você só vai fazer aquilo que as regras estão definindo. Se você ama, você se entrega completamente. Não é para ter limite. Quando o jovem pergunta aqui para Jesus, quais mandamentos, Jesus, eu preciso seguir? No fundo, ele ainda pensa que se ele seguisse algumas ordenanças ali, algumas regras mínimas, tudo ia ficar bem. Ele devia estar esperando a resposta de Jesus, igual essa galera lá do Papupa, que queria saber, mas então faz isso aqui e pronto, está liberado. Mas no fundo, o jovem mesmo percebia, cara, não adianta, ainda tem alguma coisa no meu coração, eu posso cumprir todas as regrinhas que eu conheço, mas ainda está faltando alguma coisa. Quando a gente não entrega tudo, que eu digo tudo, toda a nossa vida, sempre vai existir esse vazio aqui no coração, porque para Jesus, ou é tudo, ou é nada, para Jesus tem que ser tudo, e não é porque assim, é tudo, isso é para o nosso bem, porque se não for tudo, a gente vai ter um vazio no nosso coração, que nada nesse mundo vai preencher. E Jesus fala isso porque ama, não é porque Ele é um Deus sádico, não, é porque Ele sabe que a gente funciona dessa forma, a gente funciona de uma forma que a gente precisa, por nós mesmos, entregar tudo, senão o vazio vai sempre permanecer no nosso coração. A entrega do jovem ali não era para valer, a chama verdadeira não estava acesa no coração dele, a riqueza ocupava ali o lugar central, o lugar que Deus deveria ocupar. Quando a entrega é para valer, a gente sente prazer nela, a gente quer entregar mesmo. Quando a chama no nosso coração está acesa, a gente fica assim, a gente quer com todo o nosso coração, a nossa intenção verdadeira passa a ser, Senhor, eu amo você, eu quero me entregar, eu quero te dar prazer, eu quero alegrar o teu coração. Olha só uma coisa que interessante, quando Jesus estava no nosso meio, ele ia começar o ministério dele, e ele vai ser batizado por João Batista, e isso está relatado lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 17, ele é batizado, e aí vem uma voz dos céus, que é Deus falando a respeito do seu filho. Deus fala assim, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Deus declara sobre o próprio filho, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Depois tem outro momento que Deus também fala isso, que é naquele momento da transfiguração, quando Jesus vai com Pedro, Tiago e João, e ele é transfigurado ali na frente deles, e aí Deus também fala de novo essa mesma coisa, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ouçam-no. Você consegue perceber que Deus está falando assim? Eu tenho prazer no meu filho. Deus, ele não olha para o filho dele e fala assim, esse é o meu filho, eu não me entristeço nele. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Às vezes, a gente olha para Deus como um Deus que assim, caramba, eu não posso entristecer, não. Eu não posso entristecer. Quando, na verdade, eu e você podemos e devemos dar prazer. Você quer ser igual a Jesus? Faça como Jesus fez, dê prazer a Deus. A gente não precisa e não deve viver a vida como se a nossa vida se restringisse a algumas regras, e aí Deus não vai se entristecer, não. Cara, vamos além. Eu e você podemos dar prazer para esse Deus. A gente fica tão preocupado, caramba, não posso fazer isso porque eu vou me entristecer, eu vou entristecer a Deus, caramba, não posso fazer isso porque Deus vai ficar decepcionado com a minha vida, não. A gente pode mudar essa chavezinha da nossa vida, cara. Eu e você podemos viver para dar prazer para o nosso Deus. É óbvio que é ótimo ter esse temor no nosso coração. Eu não quero entristecer a Deus nunca na minha vida. Eu sei que eu entristeço porque eu sou cheio de falha, eu sou cheio de erro, cheio de defeito na minha vida. Mas, cara, eu quero viver para dar prazer, eu quero alegrar o meu Deus. A gente vive muito com essa
com essa perspectiva no nosso coração. Querido, viva para Jesus ao ponto de você não se importar com regra nenhuma. Viva para Jesus ao ponto de fazer as coisas para agradar a Deus. Para agradar a Deus. Eu lembro quando eu comecei meu namoro com a Lê, que hoje é minha esposa. E aí eu lembrei de Marcão hoje falando das cartinhas, e meu tempo não é cartinha, era mensagem do WhatsApp, eu ficava feliz quando eu recebia, eu tinha prazer, eu queria alegrá-la, eu queria dar prazer pro coração dela. Eu nunca na minha vida pensei assim, caramba, não vou fazer isso não, porque senão ela vai ficar triste comigo. Pelo contrário, eu queria, cara, eu vou comprar esse presente porque ela vai gostar pra caramba. Caramba, eu vou fazer isso aqui porque eu sei que ela vai se alegrar comigo, ela vai falar bem de mim para todo mundo que ela estiver perto. Caramba, eu quero dar prazer para minha esposa, que na época era namorada. Era assim que eu vivia. Existe uma imensa diferença na entrega baseada no amor e na entrega baseada nas regras. Quando a chama do nosso coração está acesa, a nossa entrega por amor, ela acontece de forma espontânea. De forma espontânea. Quando a gente ama, a gente se entrega de forma fácil, de forma leve, a gente não pensa nem no tempo que a gente está despendendo para isso, a gente não se preocupa, a gente faz cheio de alegria. Agora, quando a gente cumpre regras, aí a entrega é difícil, é chata pra caramba, parece que o tempo não passa nunca. Quando a chama está acesa, a gente não se importa com os limites da entrega, não é para ter limite, quanto mais, melhor. Jesus, quanto mais eu puder fazer por você, melhor, é isso que eu quero, porque eu quero te dar prazer. E aí tem uma segunda lição que esse texto ensina para a gente aqui, é que a entrega verdadeira, ela é obediente de forma integral, obediente de forma integral. A primeira resposta que Jesus dá para o jovem é sobre obediência. Naquela época todo mundo sabia que o que Deus queria do povo era obediência, por isso que ele deu lá os 10 mandamentos, depois deu um conjunto de várias leis. Deus queria, ele já tinha deixado isso claro. E aí Jesus fala para o jovem, se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. É curioso que o jovem já cumpria todos os que ele conhecia, tanto que ele perguntou, Senhor, quais? Fala, porque eu acho que eu já estou fazendo tudo isso aí que você está falando. Só que a riqueza não fazia dele um cara 100% obediente, 100%, ela ainda tirava lugar de Deus na vida dele de verdade. Querido, o que mais agrada a Deus é uma vida obediente, mas uma vida obediente de forma integral, completa. Não adianta a gente obedecer algumas coisas, não. E aí, talvez você se pergunte, pô, mas obediência parece uma coisa assim e tal. Querido, Deus se agrada da nossa obediência, porque obediência requer confiança. Você só obedece a alguém quando você confia naquilo que está sendo falado para você. Deus quer que a gente o obedeça para que a gente confie nele. Muitas vezes ele vai pedir coisas para você que você não vai entender naquele momento e você vai deixar de obedecer. A gente precisa obedecer. Deus quer que a gente obedeça para que a gente mostre que a gente confie nele. Quando a chama do Espírito está acesa no nosso coração, a nossa entrega ela é consequência de uma vida de obediência, mas uma obediência completa. Uma obediência completa. Infelizmente, várias vezes a gente quer conviver com alguns pecados na nossa vida, no nosso dia a dia, e aí a gente vem para cá e a gente age como se a gente fosse emprestado, a gente não entrega totalmente, a gente vem e canta, Senhor, eu me entrego, aí Jesus fala, cara, graças a mim, você se entregou, então agora vamos andar comigo, faz isso aqui, ah não, Senhor, pô, isso é difícil pra caramba, calma aí a gente pega de volta, Senhor, eu me entrego, tudo que eu sou, o que eu pretendo ser, o que eu planejo ser, pertence a Ti. Pô, que maravilha, então vamos lá, vou te ajudar a vencer agora aquela tentação, graças a Deus que você entregou seu coração para mim. Ah, Senhor, calma aí, essa tentação é difícil demais, calma aí, dá um tempo aí, deixa eu passar mais um tempo. Pô, graças a Deus, você se entregou para mim, então beleza, me dá todo o teu coração. Aí a gente vira as costas, desobediência, rebeldia. Querido, ou a gente vive entregue de forma 100% obediente, ou a gente está vivendo uma farsa. Ou a gente vive entregue de forma 100% obediente, ou a gente está vivendo uma farsa. A gente quer conviver às vezes com alguns pecados horríveis, como se Deus não ligasse, como se o Espírito Santo não se importasse. Entrega verdadeira não convive com pecados deliberados. O que é isso? É você nunca mais pecar? Não. É você pecar, você sabe que está pecando, mas você continua com aquilo ali. E aquilo ali não gera uma mudança na sua vida pelo arrependimento verdadeiro que você tem. A entrega real, ela é obediente. E do mesmo modo como
A entrega verdadeira, ela precisa ser feita por amor e não por regras. A obediência também deve acontecer por amor. Talvez seja aí o ponto que faz com que a gente ache muito difícil a vida cristã. A nossa obediência precisa ser feita por amor. Eu obedeço a Jesus porque eu amo Jesus. E se eu amo a Jesus, fica fácil obedecer. Se eu amo a Jesus, é fácil. Jesus ensina para a gente, isso está relatado lá em João, capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Querido, obediência não é uma questão de regras a serem cumpridas. Obediência é uma questão de amor. Obediência é uma questão de amor. Quando a chama está acesa no nosso coração, a nossa entrega é feita por amor e fruto de uma vida 100% obediente. A entrega verdadeira obedece. Só que aí tem uma coisa muito linda sobre isso tudo aqui, sobre a gente entregar o nosso coração para Deus e viver de uma forma obediente, que é a terceira lição que a gente traz para a nossa vida aqui. A entrega verdadeira, ela dá para a gente a melhor recompensa. A melhor recompensa. Talvez você não consiga enxergar isso nesse texto aqui, mas vamos olhar com cuidado o que Jesus diz para o jovem. Isso está lá no versículo 21. Ele fala: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Isso é a parte difícil. Depois, venha e siga-me. Depois que você fizer isso que eu estou pedindo para você, você pode ficar do meu lado, você pode andar comigo, você pode ter o prazer da minha presença contigo, enquanto você estiver do meu lado. A melhor recompensa da entrega é a proximidade de Jesus para sempre. É a proximidade de Jesus para sempre. É a certeza da presença de Jesus enquanto a gente vive aqui e por toda a eternidade. Querido, isso é a melhor recompensa para a nossa vida. Essa semana, enquanto eu me preparava para cá, eu estava lendo um livro que são alguns sermões transcritos do C.S. Lewis. Inclusive, abre um parênteses aqui, se você gosta de ler, lê esse cara, porque esse cara é muito bom, C.S. Lewis. E aí eu li uma coisa que parece que ele expressou exatamente o que eu estou querendo dizer com isso aqui. Ele fala o seguinte: as promessas das Escrituras podem ser resumidas de modo geral em 5 enunciados. É prometido a nós que estaremos com Cristo, em primeiro lugar. É prometido para a gente algumas coisas, resumindo de uma forma muito abrangente, enfim. É prometido a nós que estaremos com Cristo. 2, que seremos como Ele. 3, que teremos glória. 4, que seremos de alguma forma saciados. E 5, que teremos uma espécie de posição oficial no universo, governando cidades, julgando anjos, sendo pilares no templo de Deus. A primeira pergunta que me faço, ele continua aqui, acerca dessas promessas é: por que precisaríamos de qualquer outra senão a primeira? Que estaremos com Cristo. Por que a gente precisaria de qualquer outra coisa a não ser a gente viver com Jesus hoje, por toda a eternidade? Você consegue me dar alguma coisa melhor? Você nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. O melhor da gente se entregar não é outra coisa, a não ser a gente ter a presença de Jesus hoje e por toda a eternidade. A entrega verdadeira dá Jesus para a gente hoje e para sempre. E aí, quais são as aplicações para a nossa vida? Como que a gente leva isso aqui no nosso dia a dia? Em primeiro lugar, a primeira aplicação prática para a nossa vida. Querido, não se preocupe com os limites. Apenas se entregue, dê tudo que você puder e obedeça com toda a tua vida. Obedeça com toda a tua vida e todo o teu coração. John Wesley dizia o seguinte: faça todo o bem que puder, com todos os recursos que puder, por todos os meios que puder, em todos os lugares que puder, em todos os momentos que puder, para todas as pessoas que puder, sempre e quando puder. Lembre de uma coisa: a nossa entrega, ela deve ser baseada no amor que a gente sente por Jesus. Logo, ela não deveria ter limites. Ela não deveria ter limite nenhum. Quanto mais melhor, quanto mais melhor. Jesus, quanto mais melhor. Você quer isso, mas eu quero te dar mais, porque eu quero te dar prazer. Jesus, eu quero alegrar o teu coração. Deus, eu quero te satisfazer com a minha vida, apesar das minhas falhas e pecados, eu quero te dar prazer. Além disso, a gente precisa se entregar com uma obediência completa. A pergunta de Jesus: quer ser perfeito? Você quer ser perfeito?
No caso do jovem, vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Você hoje aqui, você quer ser perfeito? Para de se preocupar com as regras mínimas, com as regras que você tem que cumprir para agradar a Deus. A gente tem que viver para Ele o tempo todo, com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é. Se a gente ama Jesus de verdade, a nossa entrega ela vai ser espontânea. Não vai ser uma coisa chata, difícil, cansativa. Se a gente ama Jesus, a gente vai se entregar de uma forma leve, a gente vai querer se entregar, porque a gente entende para quem e qual o motivo da gente estar entregue. Eu lembro que, quando eu fiz faculdade, foi um tempão, eu estava pensando nisso, cara, já passou muito tempo que eu me formei, enfim. Aí eu tive uma matéria no segundo período, isso foi há 13 anos atrás. Era uma matéria difícil pra caramba, era um professor que falava claramente, primeiro dia de aula ele chegou pra gente e falou assim, na minha matéria eu vou filtrar, tá? Eu quero que só quem realmente for levar a sério a faculdade passe e o resto eu vou reprovar todo mundo. Primeira aula do cara ele já falou isso. E cara, foi difícil pra caramba, primeira prova que eu fiz do cara, eu tirei uma nota horrorosa, tipo cálculo pra quem faz engenharia, que eu sei que a galera, se tirar 1 é uma nota excelente, tirar meio tá na média, sobre 10, né? Isso que eu tô querendo dizer. E era uma matéria difícil, eu lembro que, cara, eu desisti, assim, eu falei, cara, eu vou estudar só para passar. Qual que é a média? 6, eu tenho que passar só. Eu lembro que eu estudava assim, cara, eu preciso só passar, eu só quero passar. Qual é a nota para passar? Essa? Então eu quero. Eu estou dando para vocês exatamente o exemplo de como não deve ser vida cristã. Qual é a nota para passar? A gente não pode viver assim com Jesus. O que eu tenho que fazer, Jesus, para ir para o céu? O que eu preciso cumprir? O que você quer que eu faça para eu ir para a vida eterna? A nossa vida cristã não tem que ser assim. Aí você está namorando, caramba, o que eu posso fazer? Eu estou namorando, eu posso chegar com a mão até essa parte aqui? Aí você está casado e você pensa, mas e se eu fizer tal coisa? No trabalho, eu posso aceitar aquela oferta tal? Eu posso, eu devo. Cara, quando a gente está entregue de verdade, essas perguntas nem vêm para o nosso coração, porque a nossa mentalidade é contrária. O que eu faço para te agradar mais? O que eu faço, Jesus, para te agradar mais? É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero fazer todos os dias da minha vida, porque eu amo você com todo o meu coração. Com todo o meu coração, com toda a minha alma. Eu amo tanto Jesus que essas perguntas nem passam pela minha cabeça. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer aqui? Aí, como diria o Clovinho aqui, alguns macetes aqui para a gente. Querido, se proponha a vir a todas as reuniões que Deus te dá como um presente para você não se esquecer quem Ele é. Querido, faça de tudo para ir a todos os cultos que a igreja está ali disposta a fazer, a se reunir. Querido, vá a todas as células que você puder, cara. As reuniões de oração, não trata a reunião de oração como uma coisa banal. Não trata. Se entregue com todo o seu coração. Pensa nos lugares onde a igreja é perseguida. Um outro livro que eu tentei ler, eu não consegui. Se eu não me engano, o título é Torturados por Amor a Cristo, do Harlan Popov. Eu não consegui continuar a leitura. Cara, eu achei muito pesado. Um cara que ama Jesus, as torturas que ele sofre só por ele amar Jesus. Eu assim, sendo muito sincero, a gente é muito acomodado. A gente é muito acomodado, essa que é a verdade. A gente não pode ser acomodado com Deus que a gente tem, com Jesus que a gente ama. A gente não pode agir assim. Acerte o seu coração. Nós, aqui nesse retiro, precisamos acertar o nosso coração. A gente precisa buscar a Deus até o ponto que a gente acha a quantidade de reuniões na igreja pouca. Cara, porque isso é uma bênção. Isso é uma bênção. É uma bênção de Deus para a sua vida, para a sua família. A gente tinha que fazer todo o esforço para ir em todas. Lembra da história dos africanos que foi falado aqui? Você imagina se chega para um africano desse e fala, cara, você sabia que lá na reunião algumas pessoas faltam? Eu não consigo imaginar o que ele pensa. Num caso assim, deixa a chama do Espírito queimar no seu coração. Entrega sem limite, entrega totalmente obediente. Lembra, coisas excepcionais, elas demandam uma entrega excepcional. E nunca vai ser diferente disso. Nunca. A segunda aplicação para a nossa vida, a gente precisa aprender a experimentar a alegria verdadeira e o prazer da entrega.
Eu não sei se você consegue viver isso no dia a dia. E é difícil mesmo, porque a gente tem uma natureza caída, a gente tem uma natureza pecaminosa, que toda hora puxa a gente para baixo, que quer a todo momento afastar a gente da presença de Deus. Mas a gente precisa aprender a experimentar a alegria verdadeira e o prazer dessa entrega, dessa devoção, dessa dedicação pelo reino, por Jesus. O versículo 22 ensina para a gente que o jovem saiu triste. Ele saiu triste do encontro com Jesus. Jesus deu para ele a resposta que ele estava querendo, mas ele sai triste. Com certeza isso aconteceu porque ele não conseguiu enxergar que a vida dele era curta demais. Com certeza ele não conseguiu enxergar que Jesus podia ser muito melhor do que todas as riquezas desse mundo. Eu afirmo a vocês isso. Ele não conseguiu enxergar. Olha, por exemplo, para a vida de Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Publicano era aqueles caras que coletavam imposto para o Império Romano. Eles eram odiados pelo povo judeu. A história de Zaqueu acontece logo depois da história com o jovem rico. Então Jesus tem aquele episódio com o jovem rico, ele continua a travessia dele, e aí ele tem um encontro com Zaqueu. Depois você pode ler lá em Lucas, nos capítulos 18 e 19. Zaqueu teve um encontro com Jesus, e por vontade própria, ele mesmo quis ressarcir 4 vezes mais todas as pessoas que ele tinha extorquido, que ele tinha corrompido, que ele tinha prejudicado com a corrupção dele. Jesus no momento chegou e falou: Zaqueu, você quer ser perfeito? Ele fez por vontade própria. Jesus não precisou falar nada para ele. Ele sentiu aquele desejo no coração dele. Quando a nossa vida é transformada de verdade por Jesus, a gente não precisa de um conjunto de regras. A gente se entrega de todo o coração, o nosso coração sabe exatamente o que fazer. Zaqueu fez isso. Zaqueu ele fez com alegria porque Jesus se tornou suficiente para a vida dele. Aí talvez você esteja pensando na Bíblia, mas a Bíblia não é o nosso conjunto de regra, fé e prática e tal. Mas a Bíblia, a mensagem essencial da Bíblia é o que? Jesus deu a vida por mim e por você, Ele morreu por amor, e por isso a gente se entrega para Ele com todo o coração. Essa é a mensagem essencial do Evangelho. Não era para precisar dizer, faz isso, faz aquilo outro. Quando a chama está acesa no nosso coração, isso acontece de uma forma totalmente espontânea. Querido, se entregue de verdade, veja as coisas maravilhosas que Jesus pode fazer pela sua vida, que Ele pode fazer no seu coração. E aí, é uma sugestão, mas nem era para ser sugestão, mas querido, deixe o pecado para trás. Deixe o pecado para trás. Faça um voto com Jesus, se comprometendo a deixar o seu pecado. Se você acha que você não consegue, isso é uma mentira. Eu quero dizer para você que isso é mentira. Jesus morreu na cruz por você, Ele deu liberdade a você. Talvez você só esteja se preocupando muito em vencer aquela tentação sozinho, você nunca vai conseguir, mas larga o seu pecado, busque mais, ame mais a Jesus, leia mais a tua Bíblia, entregue devoção. A gente precisa orar mais. Tem um programa que eu gosto muito da Band, chama Masterchef. Quem gosta de assistir? Já assistiu? Sabe quando o Fogaça fica falando assim, menos é mais. Menos é mais, ele fala isso direto. Ele está querendo dizer o quê? Cara, bota menos coisa aí, que o que importa é o sabor do teu prato, sei lá, coisas nesse sentido. No reino, é o contrário, mais é menos. Mais oração é menos esforço que você vai ter que fazer, mais oração é menos tempo investido, é menos coisa que você vai ter que se preocupar. Ore mais, gaste mais tempo orando. Cara, eu tenho tentado falar o máximo isso para a galera do Gol, para que eles entendam, para que a gente entenda isso com todo o nosso coração, que sem oração a gente não vai para lugar nenhum. A gente precisa orar mais. Leia mais a sua Bíblia, querido, se apaixone pela sua Bíblia. Você pode fazer isso está na nossa mão, eu e você podemos, comece a ler, você vai ver que o desejo no seu coração vai surgir. Toda entrega vale a pena, mas quando ela é feita por amor, de forma integral, a gente vai ter sempre a certeza da presença de Jesus do nosso lado, hoje e para sempre. E aí eu não posso te falar coisa melhor do que essa, nada pode ser melhor do que ter a presença de Jesus hoje e para sempre. E eu queria concluir dizendo, queridos, eu e você somos filhos totalmente amados por Deus, e a gente pode sim dar prazer para o nosso Deus. Eu e você, a gente vive para dar prazer para o nosso Deus. Isso pode acontecer. A gente não vive apenas para não entristecer a Deus, como se Deus fosse um cara indiferente, Ele só não gosta de ficar triste, não entristece Ele não. Não é isso.
a gente pode viver para dar prazer. Deus, Ele quer se alegrar da nossa vida, assim como Ele se alegra do Filho dEle em todo o tempo. Esqueça um pouco as regras. As regras, elas dizem, não faça isso, não faça aquilo, não faça assim. O amor diz, Jesus, eu quero fazer isso porque eu quero te dar prazer. Jesus, eu quero me entregar porque você é tudo para mim. Jesus, o que seria da minha vida se não fosse a tua presença? Eu quero alegrar o seu coração. É por isso que a gente se entrega, é por isso que a gente precisa se entregar, para dar prazer ao nosso Deus e para a gente viver perto de Jesus para sempre, para sempre. Amém? Você pode fechar o seu olho, vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado pela tua palavra, recebe a nossa vida nas suas mãos nesse momento. Ajuda, Deus, a gente a ter uma vida que realmente te alegra, Deus, que te alegra. Ajuda a gente a ir para um nível mais profundo de intimidade com você. Senhor, que a gente não fique preocupado se a gente está fazendo isso ou aquilo e etc. E às vezes o dia a dia acontece, a gente se enche de coisas, a gente até esquece para que a gente vive. Ajuda a gente a entender que a gente foi salvo e a gente é amado para que a gente te dê prazer a cada dia, para que a gente tenha contato com você, para que a gente tenha relação com você. Dá para a gente, Senhor, esse amor. Mexe com a nossa vida dessa forma, Senhor, que a gente ame você com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, porque isso é muito pouco ainda, Senhor, se a gente parar para pensar de verdade. Senhor, o nosso coração é muito pequeno, a nossa vida é muito pequena, mas, Senhor, é a única coisa que a gente tem para te oferecer, Senhor. A gente quer te entregar tudo, Senhor, tudo, toda a nossa vida, Senhor. Não deixe a gente se importar mais com essa vida aqui. Senhor, ajuda a gente a entender que a vida é curta demais, Senhor, que a gente se entregue com todo o coração, que a gente dedique tempo para você, que a gente dê devoção para você, Senhor, que todo o nosso coração seja teu, Senhor, enquanto a gente respirar nessa terra, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor.